galera, beleza? Tô montando esse vídeo aqui, reagindo à entrevista do Romanilli, o coach da Loud, a entrevista que ele deu pro Nando Show. O Nando Show lançou agora no canal dele, né? Quem não segue o Nando Show aí, entra lá, segue ele, sempre trazendo umas entrevistas bem legais. E vamos reagir a essa entrevista do Romanilli, que eu acho que ele tem algumas coisas interessantes para falar sobre o que está acontecendo com a Loud, né? E depois vamos dar uma olhada na entrevista do Virt e do Luke Show no final da partida ontem que ele fez para a transmissão brasileira, beleza? E daí vamos conversar um pouquinho sobre essa Loud, o que está acontecendo com ela. Tô lançando o canal meu, é novo aqui no YouTube, né? E esse é o primeiro que eu faço reagindo. Tem alguns outros vídeos lá, né? Quem não conhece, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. Dá uma força aí pra gente que tá começando, beleza? Então vamos soltar a entrevista aqui do Romanilli com o Nando Show. Olá, amigos e amigas, eu sou o Nando Show, estou aqui hoje com o Romanilli, treinador da Loud após a derrota da equipe para 100 Thieves. Romanilli, uma série que começou bem para vocês saíram na frente com uma vitória na Breeze, mas acabou escapando, né, com duas derrotas aí meio stomp, tanto na Pro quanto na Bind. O que você acha que foi o principal? Então, do primeiro mapa, Breeze, eu acho que a Loud começou jogando muito bem, com boas táticas, e até abriu uma vantagem no mapa, né? Aí no final, a hora que virou pro ataque, a Loud acabou entregando alguns rounds e a 100 Thieves acabou chegando muito próximo no placar, mas ainda a Loud conseguiu fechar o mapa, né? Mas já demonstra aí alguns problemas que a Loud está tendo no ataque. Vou continuar aqui com a entrevista do Romanilli. Erro da Loud ou a principal dificuldade da Loud hoje nessa série? Eu acho que nosso principal problema foi uma questão do meta read. Acho que se a gente mudava algumas coisas, como em outros mapas, a gente poderia haver ganado a série. Mas, tipo, não foi porque o plano do jogo foi errado. Mas eu acho que foi uma questão um pouco mais estrutural do meta. Mas nada, a gente não tem o tempo necessário para mover em todos os mapas, então... Não, foi mais que isso. Acho que a gente... No primeiro mapa jogamos bem, no segundo... Nada. Simplesmente por uma questão do meta e de formato do jogo, a gente não pudo fazer nada que estava acontecendo nos treinos. Então, o primeiro mapa foi bem, eu concordo, mas principalmente a primeira parte. A segunda parte já não conseguiu manter a mesma constância. Eu acho que no primeiro mapa o Pancada e o Virt jogaram muito bem. O Virt jogou muito bem de Jet e o Pancada também trabalhou muito bem, e os dois ali garantiram o mapa. Obviamente o Dark aparecendo bastante, mas você pode ver, acho que se eu não me engano, o Luke Show ficou ali com... Vamos abrir até aqui o VLR para ver do primeiro mapa. Então, voltando aqui, galera, dando uma olhada aqui no VLR, vocês podem ver que todos ficaram muito próximos, até o Luke Show, que ficou menos 5 e ficou em último ali, ele matou 16, o Dark também 16, Cãozinho 18, o Virt 23 e o Pancada 16 também. Então ficou tudo muito próximo, com destaque ali pro Virt. Cãozinho e Pancada ficaram mais 1, os outros ficaram negativo, né? Muito por conta da segunda metade. No ataque aqui, ó, Pancada ficou menos 1, o Virt ficou menos 1, o Dark 0, o Cãozinho mais 2 e o Luke Show menos 2. E quando você for comparar aqui na defesa, Pancada mais 2, Virt mais 6, Dark 0, Luke Show mais 2 e Cãozinho menos 1. Então, uma atenção já no primeiro mapa já deu pra ver que precisava de uma atenção pro ataque da Loud. Mas eles conseguiram se recuperar e venceram e conseguiram fechar o primeiro mapa. Mas na defesa eles tiveram protocolos muito melhor trabalhados, né? E por isso conseguiram abrir até uma vantagem aí para ir pro ataque já com essa vantagem em cima da 100 Thieves. Mas vamos voltar aqui para a entrevista.
que o Romanilli vai falar. Perfeito. Cara, algo que tem que ser repetido, né? Pelo menos nessas duas séries que vocês jogaram, é a questão do Yoru, né? O Virt, ele parece um pouco engessado, né? Um pouco mais travado. A Loud não tem conseguido fazer esse Yoru funcionar direito. Entretanto, na outra mão, a Jet hoje foi um grande diferencial na vitória de vocês na Breeze. Qual que você sente que tem sido a dificuldade pra fazer esse Yoru encaixar, esse Yoru solo duelista, né? A gente tem visto muito Yoru e Waylay, lá, principalmente na Américas, lá fora também, começou agora a temporada. Mas tem muito Yoru e Waylay. O que você acha que falta pra esse Yoru de vez encaixar solo? Cara, acho que simplemente algunos times pueden lograr ciertas composiciones, otros times no pueden. Acho que a Loud simplemente não pode jogar o Yoro. Tão simples como isso, tipo, não, a gente não tem nenhuma outra excusa. Então, nada, depois da série de hoje e da série da Crown, acho que a gente precisa falar algumas coisas, mudar algumas coisas. Então, galera, o que ele falou aqui, né, que alguns times não conseguem estar jogando com algumas composições, tudo. No meu ponto de vista, eu sou um jogador amador, né, e acompanho o cenário competitivo. Não estou em nenhum, estou no elo lá embaixo, né, mas acompanho muito competitivo, já tem alguns anos, e sempre acompanhando aí pessoas que têm autoridade para estar falando sobre o assunto, e fui aprendendo e desenvolvendo, né, mas o jogador que desenvolve uma função, como o Virt é o duelista, acho que ele teria que masterizar o Yoro e desenvolver e conseguir criar habilidades de estar trabalhando esse agente, e não ficar limitado a alguns agentes de duelista, né? Sendo que é a função dele. Então, no meu ponto de vista, ele tem que trabalhar mais esse Yoro, já que é um agente forte que está sendo bastante utilizado. Ou ter um outro agente, não sei, a Waylay, mas que a Waylay dele seja tão boa que não há necessidade de eles estarem trabalhando com o Yoro. Mas se há necessidade de trabalhar com o Yoro em alguns mapas, eu acho que ele teria que estar masterizando esse agente, porque senão vai acontecer. Com a Jet ele jogou muito bem, foi muito expressivo na defesa, né? No ataque nem tanto, mas foi bastante expressivo. E já com o Yoro tá com um rendimento muito abaixo. A dinâmica é diferente, a forma de trabalhar com a gente é diferente, mas eu acho que ele teria que estar masterizando esse boneco aí para ter esse agente mais no Prime mesmo, né? Então essa é a minha opinião. Não vai mas isso acontece com o Aspas também. Não tem um bom Yoro, né? Ele deu sorte também. O Aspas é o Aspas, né? Mas ele deu sorte da Waylay estar forte, tá quebrada, tem algumas habilidades dela ali que ela dá o dash, vai pra frente, double dash, mata e volta, e não tem nem o que fazer. Aconteceu isso contra a Loud mesmo ali, a 100 Thieves e o Timotino, né? No mapa da Bind. E matou o Luke Show e o Pancada. Então tá quebrado a gente, e o Aspas deu sorte desse agente estar quebrado, porque senão, na minha opinião, ele teria que estar masterizando também o Yoro. É o trabalho dele, é a função dele, ele é o duelista, então ele teria que estar masterizando esse agente também. Minha opinião, posso estar falando merda aqui, mas ele trabalha com isso, ele só faz isso, joga o jogo todos os dias, o dia todo. Tem que estar desenvolvendo isso daí. E trabalhando, que eu vi muito o Virt, não querendo pesar muito no Virt, mas quando ele tá com o Yoro, ele não... Isso eu acho que daí não é o erro dele, e eu acho mais do Romanilli ali, e o Yoro tem que estar trabalhando mais com o bloco, trabalhando mais com os outros agentes, combando utilidades, né? Para conseguir fazer um entry, para conseguir ser mais efetivo, né? Que às vezes com a Jet ele não precisa, ele é mais autônomo, o boneco consegue fazer play sozinho e não depende tanto do time, né? Claro que depende, mas não é que nem como talvez o Yoro, que tem que estar trabalhando mais junto com o time mesmo. Então, na minha opinião, o Virt ele tem que tá masterizando esse boneco, assim como eu achava que o Aspas também. O Aspas resolveu colocando um outro duelista que, se precisar do Yoro, ele pode fazer o Yoro. E
mesmo assim o Aspas vai estar fazendo um outro duelista e vai ter que estar jogando de double duelista, né? Mas essa é a minha opinião. E em relação ao Virt, em relação ao Ioro, e se não tá dando certo o Ioro, tá com dificuldade de masterizar, vamos dar um tempo, mas vamos pegar outro boneco, não vamos trabalhar mais com o Ioro por enquanto, mas não vamos deixar o Ioro de lado, se tiver necessidade. Enquanto isso, o Virt pode ir masterizando esse boneco. Enquanto isso, vai jogando com outros duelistas, só que tem que encaixar no time, com os outros agentes do time, com o iniciador, com o Smoke, o controlador, e ir trabalhando para conseguir desenvolver isso aí. A comp que o MIBR usou é uma que não está sendo utilizada, desde Cypher, né, o Sentinela, a própria Jet, né? Então eles adaptaram ali pro time e funcionou muito bem. Vamos ver até quando, até que isso vai desenvolver. Então a Loud precisa se encaixar ali como time, né? Se encaixar e trabalhar. Tá difícil, às vezes a gente vê eles meio perdido, cada um indo para um lado, vai e volta, não sabe o que faz, não sabe como que entra, cada um tenta resolver sozinho e daí fica difícil para estar trabalhando. Então eu acho que está faltando ali coordenação, gerenciamento ali, e isso cai muito sobre o Romanilli. O Pancada também, mas eu acho que mais ainda o Romanilli, que tem que estar colocando ordem na casa. Beleza? Tudo vai ser muito mais simples para nós na próxima série. Entendi. Cara, agora eu quero falar um pouco mais do nível pessoal, né? Você finalmente conseguiu a sua chance no VCT, depois de muito tempo no Tier 2, disputou Ascension, dominou o Latam Norte com a Exolus no ano passado também, junto do Dark e do Virt. Como é que tem sido a sensação de estar no Tier 1 e também representando a Loud, né? Uma organização tão grande, não só no Brasil, mas na América do Sul? Ok. Primeiro, eu sou muito agradecido pela oportunidade da Loud. Eu sinto que, nada, primeiro ainda estou em falta com eles, porque acho que pelo menos o problema da série de hoje foi mais culpa minha que não do time em si. Então, nada, primeiro isso falar, depois, para mim, Eu concordo com ele. Eu acho que é muito mais culpa dele, né? E do que do time em si. Eu acho que falta botar ordem na casa ali. E tem que partir dele primeiro. Depois Pancada e daí a galera, o time. Achar o melhor mecanismo, melhor forma de jogar com esses profissionais, com esses pró, com o elenco da Loud, e a melhor forma de jogar com os agentes que eles se sentem mais confortáveis, né? Então eu acho que primeiro vem ali Romanilli, depois Pancada e depois o restante do time. Você vê o MIBR fora, tem um coach muito bom, que é o Frod, indiscutível. E ainda traz o rap agora para agregar mais ainda, um cara com muito conhecimento do FPS, e vai agregar, com certeza já está agregando também ao MIBR, vai somar muito. Agora ali só tá o Romanilli, se eu não me engano, e deixa eu até ver aqui no VLR, mas eu acho que só tá o Romanilli como coach e tem o Bagé de psicólogo, né? Vamos ver aqui. Tigres como analista, Romanilli, o gerente, o Ente, o Bagé como treinador de desempenho, que é o psicólogo, né? O Bagé, o Manili, o Tigres analista não conheço, mas bom, tá com uma equipe então, e a Loud tem que pegar firme aí no desempenho de cada jogador, né? E pegar a coach staff aqui e trabalhar isso aí, mas vamos lá. Chegar no Tier 1, claro que uma muito boa experiência, muitas coisas mudam, mas tipo, para mim é o mesmo de todo dia. A gente trabalha da mesma forma que no Tier 2, os recursos são outros, essa é uma verdade, mas nada, além disso, acho que é o mesmo. Somente a gente mora em outro país, joga com outros jogadores, a competência é um pouco mais diferente, mas tipo, é o mesmo.
Perfeito. Cara, hoje a Loud, como a gente citou, começou muito bem, né? Mas acabou tendo um apagão, né? Principalmente, vamos falar na Pérola, né? Principalmente, o ataque não funcionou, vocês venceram o Pista, venceram o Anti-Echo. E depois, né, o time acabou não encaixando mais nenhuma rodada, acabou tomando 13 rodadas seguidas. O que você sente que foi a grande dificuldade nessa Pérola que não encaixou nada? Eu sei que a gente vai xingar muito por o que eu vou falar, mas tipo, eu acho que o time novo tem muitas dinâmicas novas que eles não tinham no ano passado. Uma dessas é como a gente trabalha a nossa adaptação. Então, acho que o que eu tentei falar para eles em formato de adaptação não foi bem feito. É uma questão que a gente está trabalhando todos os dias, mas nada. Só fazer essa pausa mais uma vez, mas eu concordo com ele. Tem muita gente aí, a torcida, tudo, que tá pesando nessa parte de não ser um time novo. Já manteve a base, né? Mas mudou o coach, o Pancada agora tá de GL, então. E por mais que o Pancada tá de GL, eu tô vendo que mais quem tá direcionando as táticas, a forma de jogar, a composição, tá vindo mais da coach staff do Romanilli. Então realmente é um time novo. É um time novo e eu acho que faltou muito o Alaud ter participado de alguns off-season. Porque o Romanilli, ele fala na entrevista, né? Eu assisti ela um pouquinho antes de gravar o vídeo e vocês vão ver. O Romanilli fala do treino tá indo bem tudo, mas na partida não tá sendo igual. Obviamente, o treino, você tá treinando contra outro time que também tá treinando algumas táticas, algumas... não é um pra valer ali. Cada um tá treinando e se você acha que você tá ganhando os rounds ali no treino, você tá bem, você tá equivocado. Porque o outro time ele está testando algumas coisas também, ele não está preocupado às vezes em ganhar. Se você está preocupado em ganhar treino, acho que você já está errado, né? Você tem que ganhar o jogo. E às vezes os caras estão vendo a Loud treinar tudo contra eles e tá fazendo algumas plays que tá dando certo ali, mas os caras já talvez estão falando, nossa, essas plays aí é fácil de cauterar, vamos dizer assim, né? Não sabe o que tá rolando. Por isso que eu acho muito importante o off-season. A Sentinels participou, se não me engano, de 3 off-season. Os 2 off-season que eles ganharam foi off-season que eles mesmos criaram e ganharam de times ali que, né, estavam testando também, estavam treinando, mas não eram muito fortes, na minha opinião. Aí quando jogou o off-season da Red Bull, perdeu. Foi feio, né? Não conseguiram bons resultados, que a G2 foi a campeã até. Então ali mostrou que a Sentinels, pra mim, esse ano a Sentinels não está bem, né? Ontem fez um jogo bom até contra a EG, mas a EG também vem demonstrando várias fraquezas aí em várias partes de coordenação mesmo do time, né? Assim como a Loud. Então eu não vejo essa Sentinels muito forte não, por enquanto não, pode ser que desenvolva, né? Mas mesmo assim eles participaram de 3 off-season e estão na frente da Loud, né? A Loud não poderia ter participado, poderia, não sei, ia ter o TSI aqui, né, teve, né, e daí acabou não tendo times das franquias, mas eu acho que a Loud devia ter participado, mesmo jogando com times do Tier 2, mesmo que não tivesse outros times do Tier 1, mesmo sem o Dark, que se eu não me engano ele estava cuidando do visto, né, colocava o Word lá para jogar e fazendo a função do Dark, alguma coisa, né, eles deveriam ter participado de algum off-season. Mas estão aí agora e estão levando pedrada, né, cara? Estão sofrendo aí. E a gente também, né? Torcendo pra eles. Tá difícil torcer pra Loud, viu? Lleva tempo. Como eu falei, tipo, eu sei. Mas pode ser que que a Loud consiga desenvolver depois do kickoff. Mas é que não tá legal. E o Romanilli aí realmente tem que assumir a culpa dele, que eu acho que ele é o principal culpado de tudo isso, e correr atrás. Tem que correr atrás, mudar o que precisa mudar, deixar cada um confortável, mas jogando junto, né? Não cada um por si,
né, parecendo uma ranqueada mesmo. Sei que todo mundo acha que é o mesmo core do ano passado, mas tipo, tem muitas dinâmicas que a gente pode melhorar, está melhorando. As Então, dinâmicas nada, diferentes. vai levar tempo, mas eu acredito que nas próximas séries, tipo, a gente tem que melhorar isso para poder também virar jogos como a Scientific falou para nós. Fiz para nós, desculpa. Certo. A Loud veio de uma sequência muito ruim, né? Nos últimos, contando o ano passado, são 14 jogos, 13 derrotas, apenas uma vitória. Claro que existe uma pressão por resultado, ainda mais por tudo que envolve a Loud, né? Uma organização tão grande, campeã mundial, com muita torcida, principalmente aqui no Brasil. Você sente que essa sequência do ano passado pode ter, talvez, criado uma pressão a mais que não fosse necessária para esse novo elenco? Eu acho que sim. Mas nada, é normal que a torcida precise de resultados, a gente precisa de resultados, tipo, uma coisa que eu sempre falo para eles, tipo, a gente agora não está. Com certeza, né? Ficou 4 jogadores do ano passado, né? Virt, que sofreu uma pressão até se ia continuar na Loud ou não. Ele mesmo falou que foi um milagre, né? Ele ter continuado, mas quase foi descartado. Pancada com o Cauãzinho e o Luke Show. Eles estão carregando todos esses resultados negativos aí do ano passado. E isso acaba gerando uma pressão. Tem que ser trabalhado a parte do psicólogo. O pessoal falava tão bem do Brunão, não entendi por que a troca quando teve, mas não vamos entrar nesse mérito. Acho que o Bagé tem que fazer um trabalho, mas eu vejo um pouquinho do que passa ali, algo mais descontraído, mas eu acho que a parte psicóloga tem que fazer um trabalho mais efetivo ali com cada um, para realmente tirar um pouco desse peso deles e eles consigam jogar mais leve, né, para conseguir ter um resultado melhor. Ferias, não está testando coisas, tipo, a gente tem que ganhar, é simplesmente como isso. Então, se a gente tem que treinar mais, vai treinar mais, se a gente tem que trabalhar, falar mais de coisas, mudar coisas, a gente tem que fazer. Eh, Nada, como você falou, tipo, a gente está num time que é campeão mundial, então, tipo, tem que trabalhar como se a gente quisesse ganhar outro mundial, né? Não é como, ok, a gente, nosso único objetivo agora é ganhar uma série, ganhar, não sei, ir para o playoff. Tipo, eu não quero isso aqui, tipo, eu quero, estou tentando quedar na história da Lauge, ojalá eu pueda fazer, tipo, manter todos meus objetivos. Mas nada, como eu falei, tipo, nosso objetivo é ganhar tudo o que seja possível, não, é não estar somente, tipo, de férias, trabalhando, estando nos Estados Unidos, né? Certo. Cara, eu queria trazer uma questão sobre o meta, né? Tem muitos times apostando no Double Duelista, como a gente comentou no começo sobre a questão do Yuri e o Elei. Ao menos nas ranqueadas, o Darker aparece em alguns mapas jogando de Raze, né? Fazendo essa questão de um segundo duelista. Aparentemente, pelo menos quando joga ranqueadas em live. Queria entender se você tem essa visão de uma possibilidade de um Double Duelista com o Darker e o Virt, ou se você acha que é mais uma questão da Loud precisar de mais estrutura de recursos, de um iniciador, de um segundo controlador. Como é que você vê essa questão desse possível segundo duelista pra Loud? Acho que a primeira coisa é, tipo, nossa estrutura de recursos é uma questão que a gente está trabalhando, não é a melhor. Acho que com a doble de lista pode ser muito mais simples, que isso, acho que esse tipo tem que ser o objetivo, não tanto de jogar doble duelista ou outra composição, tem que tentar ser o mais simples possível para os jogadores. Se o mais simples para os jogadores é jogar doble duelista, vai ser. Se a gente tem que mudar outras coisas, por exemplo, o Zoro também vai ser o mesmo, tipo, aqui o meta vai mudando muito rápido, se a gente não pega essa adaptação rápida, vai sair acontecendo o que está acontecendo na série contra Cloud9 e contra a Eu vejo que não é questão muito do meta tá mudando rápido. Eu acho que o time tem que ter capacidade de adaptação. E o Double Duelista é interessante dependendo do time que você está jogando contra e do mapa que você vai jogar. Então tem que ter essa possibilidade, assim como um Double Controlador, né? O Double Sentinela, o Iniciador. Mas depende do mapa e do time que você vai jogar contra, a proposta do outro time, como ele joga, o mapa. Então tem que ter essa carta na manga, mas eu acho que essa não pode ser a resposta para tudo. Isso, o time vencedor vai ser o que melhor se adapta. Então se adaptar à característica que o outro time está jogando, como ele está jogando em cada mapa, para conseguir às vezes reverter um 10-2, como o MIBR fez no ano passado.
e a Loud passou longe de fazer nessa última partida, né? Então, se adaptar, eu acho que essa é a palavra aí que eles têm que buscar, e não o ser o mais simples possível. O simples pode ser que não traga vitória, né? Pode ser que ele melhore ali um pouco o time, mas não seja o suficiente para trazer a vitória. Então acho que tem que ser complexo em alguns momentos, sim, né? E não ser só simples. 100 tips. Certo. Vocês voltam pra campo, né? Pro servidor na semana que vem, estando 0-2, né? Não podendo mais perder contra o Sentinels ou EG. A gente vai descobrir daqui a pouco, né? Do momento que estamos conversando quem será o adversário. Mas, claro, um grande desafio, né? Valendo a vida no torneio. Queria ouvir o que você espera dessa partida, né? Quão importante tem que ser o trabalho dessa semana para a Loud virar a chave e finalmente voltar a vencer? Acho que tem que ser o mesmo que essa semana aqui. Eu acho que tipo, nossa preparação para a série contra Científicos foi boa. Tudo que a gente trabalhou deu certo. Agora, isso não garantiza que a gente vai ganhar a série, né? Tipo, tem alguns detalhes ou coisas externas que a gente você só compreende quando está jogando camp. Então, eu acho que agora nosso objetivo para a próxima série, além do que a gente já vem trabalhando, é pegar a experiência dessa série daqui, mudar as coisas que a gente tem que mudar. Eu acho e acredito que se a gente muda e trabalha bem, tipo, o resultado teria que ser outro. Certo. Com certeza, o resultado teria que ser outro. Eu não sei se fazer a mesma coisa que fez na semana passada vai adiantar. Porque se tivesse adiantado, teria ganhado da 100 Thieves. Como ele já te falou ali, algumas coisas têm que mudar. Então não vai ser a mesma coisa que a semana passada. Não pode ser a mesma coisa. Que a preparação foi boa, mas não foi suficiente. Então será que foi boa mesmo? Não duvido que eles empenharam, trabalharam, focaram, mas talvez o foco não esteja na direção correta do time, né? Então, por isso que eu acho que o principal culpado realmente é o Romanini. Não gerando rating contra ele tudo, mas eu acho que ele tem que realmente, como ele falou, a culpa é minha, então ele tem que se ligar e correr atrás do prejuízo, né, do resultado, e entender que algumas coisas têm que mudar realmente e que eles têm que fazer coisas diferentes para ter os resultados diferentes. Não é só trabalhar bastante que o resultado diferente vai vir, né? Se continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa, o resultado continua o mesmo. Cara, ainda sobre a série, né? A Loud também mais uma vez começou bem perdida na própria bind, acabou tomando um 9-3, que poderia em algum momento parecer que poderia ter sido até um 10-2 ou um 11-1. O que você sente que também atrapalhou a Loud, né? Começar dois mapas tão lento, né? Muita dificuldade, não conseguindo se adaptar, não conseguindo fazer o ataque principalmente encaixar. Cara, sí, sé que puede ser repetir muito as coisas, mas simplesmente foi meta arriba como a gente está jogando. Então, tipo, isso ali é 100% minha culpa. Eh, Acho que, tipo, como eu falei recém, tipo, as coisas que a gente trabalha no treino podem dar certas sempre, mas, tipo, se você não compreende certos detalhes no campi, no torneio, tudo vai mudar, sabe? Então, nada, acho que foi. É somente dois detalhes que a gente tem que trabalhar, tem que mudar e depois tudo vai dar certo, vai ser muito melhor para nós. Espero que realmente seja melhor pra vocês, torcemos para isso. Pra Esperamos. gente encerrar, vou te abrir espaço pra mandar um recado pros seus amigos, família, torcida da Loud, pessoal do Latam, que com certeza te apoia, né? Você um dos poucos, infelizmente, representantes argentinos no VCT Américas, então o espaço é todo seu. Cara, primeiro eu quero pedir desculpas para a torcida. Eu sei, todo mundo agora tá xingando para mim, mas está suave. Nada, a gente vai trabalhar para melhorar isso. Eu sei que mayormente, eles são o principal, a gente quer que nós ganhe. Então a gente está trabalhando para nós, mas também estamos trabalhando para eles. Eu sei que não tem nenhuma outra pessoa, nenhum outro time que queira ganhar tanto como nós agora. Então, não, primeiro isso, depois segundo, para toda a minha família, meus amigos que sempre estão olhando para mim, dando meu apoio. Então, nada, somente isso. Eu vou cenando também pela entrevista. Bom, é isso aí, galera. Essa aí foi a entrevista do Romanilli.
Eu acho que a gente não tem que xingar ele, né? A torcida tá no seu direito, mas eu acho que não é o foco. A gente tem que continuar apoiando, mas eu acho que o Romani ele tem que parar, pensar, raciocinar, refletir sobre as decisões, como o time está jogando, pegar cada peça, ver como que eles vão trabalhar melhor junto, para cada mapa e botar em prática. Treinar. E a gente está na torcida. Foi uma pequena análise aí, obviamente eu não sou Spaca, Niang, tenho um conhecimento gigantesco sobre Valorant, mas eu sou um fã, é uma análise de um fã. Torço muito pelos times do Brasil e pelos jogadores brasileiros. E, e é isso, mas estamos na torcida aí. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Antes de encerrar, vamos até dar uma olhadinha aqui na entrevista dos meninos, né? Que nem eu falei para vocês, do Vert e do Luke Show. Eu assisti ontem, né, a entrevista e ele não tem muito o que falar da entrevista, né? Mas acho que eles pareciam realmente muito perdidos, né? E desolados com a derrota. Isso é óbvio, né? Mas vamos dar uma olhadinha antes de encerrar o vídeo e a gente faz as considerações finais. Uma vez Luke e Virt por ter colado aí mesmo depois dessa derrota. Querendo ou não, assim, não vou passar pano, não dá pra passar pano, mas uma evolução, né? Vencem pelo menos um mapa e aí acabam ainda assim perdendo essa série. E eu quero falar com você, Luke, sobre o que você comentou com o Melão mais cedo hoje, né? Que você falou, pô, a gente teve treinos muito bons, 2 dias agora os últimos muito legais. O que você acha que acabou acontecendo pro plano de jogo e pra essa performance dos treinos não encaixar no dia de hoje? Pô, eu realmente não sei ainda, tem que ver a voz, tem que estudar melhor tudo. Mas nosso plano de jogo realmente não funcionou na Pure. Eu acredito que foi bem falho nosso plano. Acabou não dando muito certo, mas não sei realmente o que te dizer agora, tipo, por que não funcionou, sabe? E até sobre esse plano de jogo, Virt, na própria Pearl também, na Bind, né? Acho que a Bind foi até mais pegada depois, mas da onde você acha que veio essa dificuldade, assim? Não necessariamente coisa analisando tático nem nada, mas dentro do jogo. Da onde você acha que veio essa dificuldade? Só do plano de jogo, de comunicação, de Eu acho que nem o Luke Show, ele tá aí pra matar boneco, cara. Então, com certeza falta maturidade assim para ele saber de imediato o que aconteceu de errado, o que não funcionou. Por isso ele precisa ver VOD, rever, né? Mas por exemplo, um jogador, o IGL, que o Pancada não tá dando a entrevista, mas ele já tem que estar consciência, né? Ele vai dar a entrevista, ele tem que falar, né? Olha, eu acho que não funcionou isso, a gente vai estar revendo certinho o que aconteceu, mas não funcionou dessa forma, já vai justificar melhor, né, o que aconteceu. Acho que o Luke Show ali, tanto pela maturidade como também pela função que ele está ali, ele está ali para matar, né? Mesmo que na Breeze mesmo ele não teve um desempenho assim excelente, né? Ele aparece mais quando os outros não aparecem, mas quando o Pancada e o Virt apareceu na Breeze, eu acho que ficou bem distribuído assim, né? O time todo, né, jogou bem, né? Mas com destaque pro Virt e pro Pancada. tá, às vezes, para poder dominar algum espaço? De onde que você vem? Mano, na real eu acho que a maior coisa é a ansiedade e a comunicação, porque a gente não tá relembrando o que a gente tava fazendo no treino, que tava no certo, a gente não tá relembrando essas coisas. Vários erros mínimos, sabe? Quando a gente tá fazendo domínio, eu, por exemplo, não banguei uma ronda aí que eu tava com o cara parado no meio do nada. São coisas assim, sabe, que só acontece no campeonato, só acontece no jogo, a gente tem que relembrar isso e tentar, para o próximo, arrumar essas coisas. E uma coisa que a gente falou muito também sobre o time da Loud é que vocês estão com composições muito próprias, muito autorais, assim, né? O Eilei e o Oru, por exemplo, acho que acabaram não usando e tudo. E eu quero saber de vocês dois, o quão confortáveis, assim, vocês estão? Nada contra o Romanilli, mas eu acho que a Loud precisava de uma coach staff tipo Spac e Saci, tá ligado? Os caras entendem muito jogo, entendem performance de individual, né, de cada jogador, e eu acho que ele seria uma solução. Obviamente que eu acho que o Spaca não sairia do conforto que ele tá de estar né, como caster. Eu pessoalmente também acho que não trocaria, né,
essa comodidade, né, de estar ali de caster, né? Mas eu acho que seria uma solução, assim, esse Pac Saci, como coach da Loud, para conseguir resolver, assim, os problemas da Loud e conseguir direcionar. Não que o Roman ele não tenha essa competência, mas conheço muito mais o trabalho do Saci e do Spaca, né? Tô gostando muito do Shao também, né? Do que ele tá apresentando na Fúria. Mas seria uma solução. Dentro dessas composições, dentro dos protocolos dessas composições, assim, para poder rodar elas 100%, porque elas são bem diferentes do que a rapaziada acaba usando, né? Mano, eu acho que, por exemplo, no treino tá tudo dando certo. Todo mundo tá fazendo tudo o que a gente precisa fazer. Só que, como eu comentei, quando a gente chega no camp, é um pouco mais de ansiedade, sabe? A gente não tá lembrando de comunicar certas coisas. E, mano, também acontece que no treino é uma coisa completamente diferente que no campeonato. A gente tem que fazer essa adaptação dentro do jogo, isso é um pouco mais difícil de fazer. E acho que é isso, acho que todo mundo está confortável com as composições. Acho que o problema Acho que não é muito mais composição. longe que as composições. Quer acrescentar? Acho que não é, que nem eu falei, né? Tem que ver o que se adapta, o que fica mais confortável, né, para cada jogador. Mas às vezes o Virt ele tem um bom Ioro, só que ele não está conseguindo apresentar, seja por ansiedade, né? Essa ansiedade que ele falou, eu acredito mais em ganhar do que em jogar, de estar ali no stage, porque eles não são inexperientes, vamos dizer assim, né? Já tem alguma rodagem aí, mas é mais a ânsia por ganhar, por vencer, por fechar o mapa, por trazer essa primeira vitória, né? Alguma coisa? Não, acredito que eu esteja confortável também em todas as composições. Tranquilo. Pra mim. E agora descendo então para a chave inferior, né, pra gente finalizar, como que vai ser essa preparação, porque tem uma semana ainda, né, pela frente. Vai jogar contra a IG, Bom, a gente não né? sabe A ainda já como vai sabe. ser a preparação em si. Talvez mudar a composição, pode ser uma coisa diferente nossa. Mas vamos vir com tudo, né? Tentar mudar algumas coisas pra realmente voltar, porque a gente não quer só voltar pra ganhar 2 jogos na Lauer e não, a gente quer voltar e pra se qualificar, então é mais difícil, é um trabalho mais difícil, então tipo, a gente tem que ter uma mudança grande pra isso. Não pode crer. Então, deixa um salve pra Uma rapaziada do mudança Brasil grande. lá que tá no terceiro. Pera aí. Dá um salve aí, galera. Muito obrigado pela torcida da Loud, todo mundo Tamo junto. das organizadas, todo mundo que só torce pela Loud, muito obrigado. Agradecer minha família que também tá torcendo, minha namorada. E é isso, tamo junto. Obrigadão, galera. Quer acrescentar, Virt, alguma coisa de boa? Mano, na verdade, eu só queria falar uma coisa. Obrigado a todo mundo por torcer. Mas não tenho mais o que falar, sabe? É muito difícil sempre sair com a derrota, então Não, é eu difícil não demais. tenho muitas palavras, não. A realidade é que só de você estar aqui já mano, a gente agradece muito mais uma vez pela parceria, por estarem aí trocando uma ideia com a gente. A gente espera e confia, claro, que vocês possam voltar cada vez mais fortes. E segue daí do Brasil então, Nini. Valeu, Tonelão, valeu, Luke Show, valeu, Virt. A gente espera realmente que a Loud consiga se encontrar ainda mais, Spacão. Infelizmente não deu hoje, muito obrigado, valeu. Vambora, prazer cara, vamos fazer com torcer. vocês. A Loud agora vai pra última tabela, cara, da Lore, mas enquanto tiver esperança de progredir no campeonato, cara, a gente tá aqui Tem que torcendo torcer, pro né, melhor cara? aí. Tem que se iludir, eu tô tentando É isso também. aí. Infelizmente não deu pro Brasil no primeiro jogo, mas o próximo tem Brasil dos dois lados. Cortesia contra DGzinho, não sai daí que É isso aí, galera. Essa foi a primeira análise aí do canal. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto aí nas próximas. Eu esperava fazer um vídeo com as entrevistas da Loud, né? Mas daí a gente precisava ter tido a vitória para pegar todas as entrevistas da transmissão do NA e do Latam e a brasileira, né? Mas infelizmente não rolou. Então a gente fez esse vídeo dessa pequena análise aí, bem superficial, né? Porque eu não sou uma autoridade aí para estar analisando mais a fundo, né? Mas é isso aí. Curte o vídeo aí, quem gostou, deixa um comentário, divulga pros amigos e valeu, até a próxima.